fazia muito sentido. Um corpo, um móvel, se move com velocidade constante, tal. Aí quando eu terminava o enunciado era tão grande, quando eu voltava eu já não lembrava mais qual era o móvel, qual era a velocidade. Então aquilo era muito confuso. Como eu passei a trabalhar com arte, eu sempre entendi que tinha muita coisa na arte, sobretudo na dança, que era totalmente relacionada à física. Né? Assim, o movimento é totalmente relacionado à física. Mas a gente acha que essa coisa fica um pouco no livro. Assim. Então quando eu escrevi o projeto, era meio que trazer isso para cá, assim, como é que é esse móvel? Quem é esse móvel? Quem é esse corpo? Esse corpo é um carro ou esse corpo pode ser corpo como a gente, né? E durante toda a produção de espetáculos que a gente faz, isso acontece toda hora, a gente usa física toda hora, a gente usa queda livre o tempo todo, a gente usa lançamento vertical para cima, a gente usa energia potencial, a gente usa velocidade, a gente usa atrito, a gente entende ação e reação, né? A gente entende que Newton não estava tão doidão assim quando começou a criar aquela parada, né? A maçã caiu na cabeça do cara, né? Para que o cara teve aquela ideia? O cara, né, bagunçou nossa vida para sempre, mas trouxe um negócio interessante. Ele poderia só a maçã ter caído e falar assim, maçã caiu. Deixa a maçã cair, porque maçã maceia, boiê, então tá tudo tranquilo, né? Mas o cara quis estudar aquela coisa e aí a gente começou a estudar a partir daí. O que a gente vai assistir hoje é o que a gente chama de performance, então é uma aula espetáculo. O que é uma aula espetáculo? A gente faz algumas cenas, né? E convidamos 2 artistas para isso. E aí, às vezes, no final da cena, eu meio que jogo para vocês, para a gente tentar entender o que aconteceu nessa movimentação a partir da física. E aí a gente consegue linkar um pouco os conceitos, de repente, que vocês já ouviram. Se não ouviram alguns, vão ouvir pela primeira vez, e quando tiver a aula vai tirar onda. Porque ele fala assim, pô, essa parada aí eu vi naquela maluquice lá que os caras fizeram. Ó. É assim que funciona o lance do móvel, da velocidade, daquela livre, qual é a ação desprezível do ar, por que o ar é desprezível, não é? É um pouco por aí. Vou apresentar então vocês 2 artistas que trabalham comigo, são pessoas de nível de muita excelência, né? E queria aqui uma salva de palmas para Sara Melissa. Do lado dela, Lucas Zina. Bom, sem mais delongas, porque as coisas vão surgindo durante. Peço muita ajuda dos coordenadores e professores para também fazer pergunta, porque uma aula, vocês sabem que começa com uma pergunta, se não tiver pergunta, o professor só fica falando, igual um tagarela. E vamos ver como é que a gente se relaciona. Nós somos a Companhia Gente, depois quem quiser seguir e ver mais o que acontece lá, tá? Todo mundo, na verdade, pode ser da Companhia Gente, né? A diferença é que às vezes você tem um objetivo de chegar a ser do espetáculo. Mas você pode acompanhar e dialogar com as ideias que acontecem lá, mas isso a gente fala depois. Espero que vocês curtam, se divirtam e vamos nessa. Valeu!
densidade do algodão ser menor da densidade do corpo dela. O que a Rebeca disse está show de bola, está absolutamente correto. Mas tem um detalhezinho, tem outros detalhezinhos aí. Que é isso, né? Física é difícil, então a gente precisa de detalhe. Quando o corpo dela cai direto, a minha pergunta para vocês é, quando não existe algodão, beleza? Ainda, o corpo dela caiu uma vez, duas, não foi isso? Uma para frente, uma para trás? Beleza. Nessa hora, quando ela cai, qual é a força que está ajudando ela a cair? Gravidade. Beleza. A força da gravidade ela é sem licença, ela chega e age, não é isso? Mas tem mais uma coisa, porque claro, imaginem se ela fizesse essa cena lá fora e tivesse um furacão assim, feroz, assim. O ar teria efeito num furacão? Ele teria, sim. Mas para o corpo dela cair, o ar teve um papel fundamental de tentar segurar esse corpo? Sim ou não? Não teve. O ar, nesse caso, ele é desprezível. Agora, para o algodão, aí voltando na Rebeca, para o algodão, o ar foi desprezível? Não foi. Então, além da relação que você propõe de massa, tem uma relação com o ar. Ele cai muito mais rápido, por causa da massa, sim, mas também porque para esse corpo o ar é desprezível. Mas para o peso do algodão, para a massa do algodão, para ser mais correto, ele não é desprezível. Então, por isso, mesmo ele largando no mesmo tempo, o algodão vai chegar muito depois. Isso na física, se vocês já ouviram falar, quando eu digo que vocês ouviram, porque eu já não sei o que vocês deram, a ideia é conversar um pouco. É um papel do que a gente começa a trabalhar com a ideia de queda livre. Já foi falado sobre isso com vocês? Queda livre? Esse é um termo que vocês vão estudar na física. Tá bom? Show? Vamos para a segunda? Podemos? Ou tá muito ruim e a gente vai logo embora? Pode continuar? Pô, então pede para continuar, cara. Vamos fazer barulho! Bora!
que aconteceu? Essa pequena cena teve três ações diferenciadas dentro dela. Como é que ela começou? Quem me ajuda? Vai. Isso, a gente trabalhou com resistência. Isso, a gente teve 3 momentos. No primeiro, não é isso? Ela resistia a ele, andando, não é isso? Na segunda, ela empurrava ele. E depois a resistência chegou. E no terceiro, o que ela fez? Ela saiu e aí ele caiu. Foi isso? Beleza. Vamos pensar primeiro aqui, ó. Na primeira parte. Ela estava empurrando ele. Vamos olhar para ela, para o corpo dela. Quem que vocês acham assim de cara que tem mais massa? Ela ou ele? Mais massa. Beleza. Mas ele estava se movendo, não é isso? E ela estava tentando segurar. Então, como é que é? Beleza. Fala. Ela foi mais resistente em relação ao corpo. Exatamente. Então, olha só. No início, esse corpo aqui, né? Esse corpo que estava sendo andando, ele tinha uma quantidade de massa, que era grande. Olha pro cara. E aí, ela tem que fazer o quê? Mais força ou menos força? Para não deixar ele se mover? Mais força. Sobretudo porque ela tem menos o quê? Beleza. Mas aí ela vai usando a força que ela tem ou que ela não tem para tentar segurar. E ele também vai aumentando. Né? Beleza. Então a gente viu uma relação de resistência. Na segunda, se vocês pararem para perceber, foi o seguinte. Ela começou empurrando ele. E ele não fez o quê? Resistência. Então, vocês concordam que ele estava num tipo de velocidade, e que essa velocidade, porque claro, eu estou andando aqui. Qual é o seu nome? Seu nome? Chega aqui, Lucas. Levanta aqui, cara. Levanta aí. Beleza. Vou fazer o seguinte, eu vou andar. Fica tranquilo, eu só vou andar. E você vai me beleza? Ó, eu vou começar a andar, beleza? O Lucas está atrás de mim. Vai, Lucas. Ó. Palma de saúde, palma pro Lucas. O que aconteceu a nível de velocidade? Vamos imaginar que eu tivesse uma velocidade X. Quando ele me empurrou, aumentou a minha velocidade ou não? Sim, mas nesse caso aumentou a velocidade? Aumentou, não foi? Eu estava assim, aí eu fiz assim. Então, houve velocidade. Então, quer dizer o seguinte, que quando ele começou, ele estava com uma velocidade. Ela foi empurrando ele e a velocidade dele aumentou. Mas em algum momento, olha lá, olha como é que estava o vetor dessa seta. Estava indo para lá, não é isso? Ele estava empurrando o corpo. O que aconteceu quando ele gerou resistência? Ó, a seta estava toda para lá. Quando gerou resistência, o que começou a acontecer? Quando ele começou a empurrar, tinha alguma seta que era contrária? Ou todo mundo estava indo para a mesma direção? No início? Não. Todo mundo estava indo para a mesma direção, não foi? Mas aí ele foi e começou a fazer o quê? Uma força contrária. Ó, então, se ele fez a força contrária, vamos pensar aqui, ó. Vamos imaginar que aqui, cada um tinha aqui, ó, uma força 1, por exemplo, de 20 newtons. E aí ele estava levando com mais força 2 de 5 newtons. 20 mais 5, 25. Mas agora, esse aqui tem 20 e esse aqui botou uma força contrária de 18. A resultante vai ser 25 ou vai ser 2? Por quê? Exatamente. Ora, se então ela quiser continuar movendo esse corpo como ela estava, naquela velocidade, ela vai ter que aplicar mais força. Deu para entender? Então há uma relação muito próxima entre a relação de velocidade e a relação de força, se ela quiser. Agora, no terceiro momento, o que aconteceu? A força estava grande, o que ela fez? Saiu. Quem voltou a agir? Quem voltou a agir que não pede licença? A gravidade agiu e tornou esse corpo o quê? Dentro da queda livre. Não é isso? E aí na queda livre, ele cai. E se vocês repararam, ele vai devagarzinho parando. Quando ele vai devagarzinho parando,
ele está querendo atingir a velocidade em repouso. Então ele volta para a velocidade inicial antes de ser empurrado. Difícil? Mais ou menos? Mais ou menos? Tá bom. Vamos para o terceiro. Vamos ver se vai melhorando. Peraí, para ficar mais... Deixa eu pedir a ajuda de vocês, vocês sabem que vocês estão familiarizados da cena. Vocês se importam de ficar com a gente lá naquele cantinho, a gente tem mais espaço para eles passarem agora, para evitar acidente? Pode até botar a cadeira lá. Não, ou no chão. Tirar, é só ali, só ali. Só para tentar ser uns quadrados melhorzinho. Sabe? Essa é só isso mesmo. Beleza. Tem um tipo de força, que caso vocês não tenham ouvido falar ainda, é a força que faz com que eles se mantenham cada vez mais correndo dessa forma, inclinado, e permaneçam em velocidade. Quem já viu moto velocidade? Aqueles caras que andam assim, com o joelho quase no chão assim, já viu? Aí ele faz assim, ó, e faz de novo assim. Aí você percebe que ele aumenta mais a velocidade e vai mais lá no chão. Essa força, existem duas. Olha cá. Ó, uma das forças chama-se centrífuga, já ouviram falar? E a outra força chama centrípeta. Aquilo ali é física total o tempo todo. Aquilo ali é tudo estudado para aqueles caras fazerem daquela forma. É claro, por isso que eu pedi um pouco mais de espaço. Se a gente tivesse mais espaço, ia dar para visualizar ainda melhor. O que acontece? A força centrífuga, ela sai do centro, ó, aqui é o centro, e ela vai para fora. O nome já diz, ela foge, ela é fuga, centrifuga. Tá? Então ela parte do meio e joga o vetor para fora.
A centrípeta faz o contrário. Ela sai de fora e joga a força para dentro. Então, por isso eles conseguem correr assim. Claro que escorregaram por causa do tipo de assoalho, né? Mas eu digo, quanto mais eles vão ficando mais inclinados, mais eles conseguem segurar. E quem faz isso, no caso, não é necessariamente a força da gravidade. Por quê? Porque normalmente na outra cena a gente estava assim o tempo todo. Então a ação da gravidade, ela é diferente. Quando você corre, já viram os corredores? Geralmente os corredores eles fazem o que para correr? Principalmente quando pegam subida. Eles inclinam um pouco o tronco. Já perceberam isso? Sim ou não? Alguém aqui corre? Corre mesmo? Não? Então assim, vocês vão perceber que o corredor, ele não corre então em pezão, principalmente nas subidas. Ele faz isso para quê? Aí ele pega o centro de gravidade dele e desloca para cá. Quando ele desloca para cá, ele quebra essa ação da gravidade vindo tão vertical em cima dele, tipo empurrando ele para baixo, né? Porque imagina, o cara está querendo subir a ladeira e a gravidade está fazendo ele descer, ele quase vai sair do lugar. Então essa dinâmica aqui é para quebrar e achar outro centro de gravidade. Beleza? Tudo bem? Vamos para o final agora? Então agora a gente preparou uma cena. Aí sim, uma cena, que é mais ou menos uma cena que a gente usa no dia a dia, no trabalho, que não é uma cena igual a essa, assim, de parar e explicar. A gente vai ver quase que tudo isso, só que em forma de coreografia. Como é que funciona. Beleza? Vamos lá.
tá? A gente vai ficar aqui mais uns 5 minutinhos, se vocês quiserem trocar ideia com o pessoal, tirar foto e tal, a gente fica aqui ainda. Queria salva de palmas para os artistas. É isso. Espero que vocês tenham curtido. Quem quiser seguir, vai estar lá. Depois a gente vai mandar esse vídeo para cá, para a escola, para vocês assistirem, tá? E quem quiser seguir é cia.gente no Instagram. Valeu, beijo, valeu. Há bastante tempo. E aí eu vou contar um segredo para vocês. Falhou. Tranquilo, vamos lá. Então eu vou contar um segredo para vocês. Geralmente eu tenho algumas ideias. Como eu acho que eu estou com muitas ideias, acho que não vai dar para realizar tudo nessa vida. Eu criei um arquivo assim que eu coloco assim: ideias para realizar na próxima vida. Porque nessa não dá para realizar tudo. Aí tem algumas que dá. Esse projeto é parte dessas ideias. Chama-se Contrata-se Bailarinos para Aula de Física. A física, vocês já vão começar a ver daqui a pouco, já estão vendo um pouquinho da física, né, de ciência. Ela é uma matéria que eu acho muito legal, assim. Mas ela é muito legal porque vocês usam ela o tempo todo. Todos os movimentos de vocês usam. Para vocês sentarem aí no trabalho, vocês usaram a física. Para correr, usa a física. Para deitar, usa a física. Para subir uma escada, usa a física. Então eu sempre tive a ideia de que a física podia ser mais legal do que ela já é, trazendo uma coisa que ficasse mais perto das pessoas. E aí eu tive essa ideia de trazer a dança para a gente poder entender uma aula de física. Mas para isso acontecer, olha só que galera que tem aqui, eu preciso fazer um acordo com vocês, porque sem isso a gente não vai conseguir avançar tanto. Vê se o acordo é muito difícil ou se ele pode rolar na moral. A gente vai apresentar pequenos trechos de movimentos e assim que termina cada trechinho, eu começo a conversar com vocês sobre aquilo que a gente assistiu, explicando um pouquinho da física. É o que a gente chama de uma aula e espetáculo. O espetáculo é dentro da aula e a aula é dentro do espetáculo. Nesse acordo, eu preciso ou que vocês façam perguntas, seria mais legal ainda, ou que vocês façam um pouquinho de silêncio para eu poder explicar o que a gente viu. É difícil esse acordo? Não senti a menor firmeza. É difícil esse acordo? Agora eu senti um pouquinho mais de firmeza. E aí no final, tá? A gente vai apresentar, são 3 primeiros trechos, depois eles vão fazer uma cena maior, e no final, se vocês gostarem e quiserem, tá? Vocês podem tirar foto com a gente, com os artistas, e aí eu vou apresentar esses artistas a vocês agora. Vou apresentar um por um, e se puder rolar uma salva de palmas, se não ter muito sacrifício, seria legal. Eu vou começar a apresentar uma artista que não está na cena, mas está filmando vocês, e isso vai virar um grande vídeo depois para vocês verem na escola. Esse cara aqui, ele rodou pelo menos 30 países com a arte dele. E ele é daqui de Macaé. Então uma salva de palmas para o Felipe da Gilda. Agora eu vou apresentar os artistas que vão estar na cena com a gente. Então eu vou começar pelo Lucas Zina. Cadê ele? E junto a Lucas Zina, a outra intérprete, artista que vai estar com ele, Sara Melissa. Eu nem me apresentei, né? Falando esse tempo todo, não falei meu nome. Meu nome é Paulo, eu sou escritor e professor, e eu escrevo as ideias que vocês vão ver hoje. Espero que vocês curtam. Valeu?
O acordo continua de pé? Agora eu senti firmeza. Então, para começar, a gente vai fazer o seguinte, quando eu falar assim, vamos fazer barulho, eu quero uma salva de palmas, mas ela não pode parar enquanto a salva não parar ali. Enquanto ela vai vir andando, aí quando ela parar, aí a palma para. Então eu falo assim, vamos fazer barulho, a palma vai ser assim. Vamos fazer barulho! Acabamos a primeira parte. Sem palma? Vamos fazer barulho! Muito bem. Então, vamos imaginar isso na física. Quem é que pode me ajudar a dizer o que aconteceu aí para esse corpo cair? Existe alguma força que ajudou esse corpo a cair? Qual foi a força? A força da gravidade. Ela ajuda muito esse corpo a cair. Mas isso aconteceu sobretudo na primeira parte, em que não existia ainda o Lucas chegando. Quando o Lucas chegando, ele trouxe uma coisa nova para a cena. O que ele trouxe? O quê? Uma cana de açúcar? Ah, o algodão. Muito bem. Na hora do algodão, ele tinha um tamanho enorme de algodão, foi isso? Mas ele preferiu pegar um pedacinho de algodão. Aí ele olhou para ela olhou para ele. E aí ele foi e fez o que com o algodão? Soltou. Quem chegou primeiro no chão?
chuva primeiro no chão? Fala aqui, vem aqui. Deixa eles pararem de falar, entendeu? Fala aqui, cara. Por conta que a massa corporal dela é mais pesada do que a massa do algodão. Nota 10. Nota 10. Qual é o seu nome? Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? O nome? Seu nome? Ian. Uma salva de palmas pro Ian, fazendo um favor. Só que vocês sabem que na física, quando chega assim mais perto, vocês estão vendo que é uma parada que a gente usa todo dia, essa parada, todo momento. Mas tem um detalhe que o Ian trouxe que é legal, mas ainda falta um detalhe para ficar ainda mais sinistra essa resposta do Ian. Falta um detalhezinho. Vamos imaginar o seguinte. Se agora aqui, se a gente fosse lá fora, imaginasse se tivesse um furacão assim. Vocês concordam que a força desse ar, ela é muito intensa? E talvez tão intensa que pudesse dificultar até mesmo ela cair no chão? Talvez. Então quer dizer que quando ela cai no chão, o ar é desprezível. O que seria desprezível? Ele não tem força, ele não conta. Mas para o algodão, ele conta. Então, uma das coisas que aconteceu aí é porque o ar para o algodão, nesse caso, não é desprezível. Então o corpo chega primeiro. Certo? Vamos para a segunda? Só se fizer barulho. Sara é o nome dela, tia Sara. Vai, tia Sara! Vai, Sara! Vai, Sara! Vai, Sara! Vai, Sara! Vai, Sara! Ninguém entendendo nada. Vamos, galera, mulheres! Bate nele, tia! Bate nele!
E terminamos a segunda parte. Sabendo que vocês estão prestando atenção, eu estou gostando disso. Quem poderia começar dizendo o que aconteceu aí, por que aconteceu, como que foi essa história? Aqui não tem uma coisa de certo e errado, é uma conversa. A conversa ela vai afinando, assim, à medida que a gente vai conversando, vai ficando mais legal. Vamos lembrar como é que começou a história. Como é que começou a história? Ele tentando andar, não foi isso? Ou ela tentando andar, como é que foi a história no início? Isso, ele andando para frente e ela fazendo o quê? Empurrando para trás. Vamos pensar na física. Olha só, eu estou andando na rua e alguém dificulta. Essa pessoa está fazendo uma força para a mesma direção ou uma força na direção contrária. Então ela está aplicando uma resistência. Salva de palmas aqui quem falou. Os dois falaram? Então vem cá os dois aqui, chega aqui. Vem cá, cara. Não mostre não o microfone. Muito bem. Então ela aplicou uma resistência. Então é isso, ó. A força está jogando para um lugar, a resistência está segurando. Beleza. Aí depois ela cansou dessa resistência, ele também cansou. Aí ele começou a andar. Vocês estavam prestando atenção ou estavam dormindo? Prestando atenção, beleza. Aí começou a andar. Aí ela foi e começou a empurrar o corpo dele para andar. Estou dizendo uma coisa? Qual é o seu nome? Chega aí. Vai lá, me ajuda aqui. Não é assim. Você vai muito longe, não vai o microfone na mão. Você vai começar a andar aqui. Aí, vai andando, não olha para mim não. Só anda, beleza? Vamos prestar atenção, vai lá, mãe. Isso assim, vai. Anda aí. Beleza. Fica comigo. Você estava andando. Você estava numa velocidade mais ou menos, vamos chamar essa velocidade de X. Quando eu te empurrei, a sua velocidade aumentou? A sua aceleração aumentou? Sim. Então quer dizer que quando ela começou a empurrar, estava em uma forma e sofreu outra forma, não foi? Mas aí, o que aconteceu na história? Ele começou a aplicar de novo uma resistência. Mas aí vamos pensar, vamos olhar para os dois. Obrigado, Marina. Salve de palmas, Marina. Vamos olhar para vocês dois. Cadê a Sara? Olha só, de cara, olhando assim para os dois, quem que vocês acham que tem mais massa? Ela, né? Ela, com certeza. Olha, então em princípio, ela é forte, é verdade. Mas vocês concordam comigo que a força estava indo para um lugar. Quando ele começou a resistir, ele tem mais massa que ela. O que ela tem que fazer para continuar movendo o corpo naquela mesma velocidade? Tem que fazer mais? Salva de palmas! Salva de palmas! Vai entendendo tudo! Então, ó, força e velocidade estão junto a junto na história do movimento. Aí, no terceiro movimento, ela fez assim, até, estou cansada desse cara, esse cara me empurra para lá, faz resistência aqui, o que ela fez? Ela tirou e ele, de novo, quem é que voltou lá? A gravidade. Mas ele queria parar de um modo de ir parando. Então ele voltou para o movimento em, como é que a gente chama isso na física? Repousou. Então ele volta para o movimento e para tudo. Aí ele repousou. Isso é física. Vai dizer, a gente faz isso o tempo todo. Vamos para a terceira?
pertinho do chão. Aí faz assim, ó. Quem já viu isso? Já viram? A pergunta que a gente faz aqueles caras acelerando é assim: como é que essa galera não cai? Claro, às vezes cai. Mas tipo assim, como é que os caras conseguem ficar lá e fazer isso? Porque ali existe um tipo de força que vocês vão aprender caso não tenham ouvido. E é assim, ó. Toma! Quase. É o contrário. É o contrário. Ó, quase, ó. É o seguinte. Tem duas coisas que a gente vai falar agora. Uma chama-se centrífuga. A outra chama-se centrípeta. Qual é a diferença, professor? A diferença é assim, ó. A centrífuga, o nome já diz, ela foge, uma fuga. Então ela sai do meio para fora. E a centrípeta, ela vem de fora para o meio. Então repare que quanto mais eles correm, mais faz essa inclinação, a força centrípeta faz com que eles fiquem pertinho do chão, mas não caiam. Por quê? Porque ela faz assim, ó, uma força bem assim, quase uma diagonal. Essa chama-se força centrípeta. A centrífuga é o contrário, é do centro para fora. Beleza? E para terminar, agora está quase? Não, já tem um assim. Agora, eu não vou falar mais nada. Agora, eles vão mostrar um trechinho que eles fazem nos ensaios, onde todas essas coisas que a gente fez aqui fazem parte, mas sem precisar explicar. Agora é assistir como arte. Beleza? Vamos nessa.
Queria agradecer muito a escola, a unidade, a parceria. Foi um prazer ter o da casa. Quem quiser conversar com eles, vamos ficar aqui um pouquinho. Quem quiser fazer uma foto, pode fazer. Obrigado. Salve de palmas para todo mundo aí. Valeu, galera. Beleza? Eu vou quiser seguir o veículo que a gente faz, chama-se cia.gente. Cia.gente no Instagram. Valeu! Sai de palma, galera! Valeu! Para terminar, vamos fazer uma grande foto com todo mundo?